Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane, e nós estamos no SEAD Centro de Ensino à Distância. Nós já estávamos falando nas nossas aulas sobre as biografias, né? Sobre esse gênero textual e literário que são os textos biográficos. Nessa aula, nós vamos ver o texto biográfico e os olhares sobre o mundo. Você já leu algum texto ou livro e percebeu ali dentro quais as impressões de mundo, de sociedade estavam presentes? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Então, os textos literários, eles podem nos apresentar múltiplos olhares sobre o mundo. Esses olhares muitas vezes dependem da autoria, do contexto social e histórico de sua produção. Vamos conhecer uma autora que marcou a literatura brasileira e apresentou um novo olhar do Brasil para o Brasil. Antes de começar a leitura dessa biografia, essas nossas aulas vão falar sobre as visões de mundo que estão dentro dos textos, especialmente dos textos literários. E uma visão de mundo, ela nos é apresentada no texto literário através dos personagens, através da história, né, daquele enredo ali que se desenrola. E o contexto histórico, o que é contexto histórico, professora? O que estava acontecendo no mundo naquele período em que o texto foi escrito, né? Então, o contexto histórico também vai dizer muito. Então, por exemplo, alguns valores sociais, né? Algumas regras sociais que valiam nos anos de 1980 ou nos anos de 1800, não são os mesmos de hoje. Se você pega uma obra desse período, você vai encontrar esses valores, né? Essa visão de mundo dentro dos textos, por causa do contexto histórico, daquele período histórico que a sociedade estava vivendo. Então, nós hoje vamos conhecer uma autora que estaria fazendo 110 anos agora e que os textos dela revolucionaram a visão que nós temos ou que nós tínhamos sobre o Brasil, porque ela mostrou o Brasil por um outro ângulo. Ela escreveu e falou de um Brasil que não era conhecido e que as pessoas não queriam conhecer. Quem é essa autora? Vamos ver? Carolina Maria de Jesus. Quem já ouviu falar da Carolina Maria de Jesus? Carolina Maria de Jesus era quase analfabeta, ela estudou pouco, né? Sabia ler e escrever, mas com dificuldade, foi se aprimorando, né? Ela estudou um pouco e ela era uma pessoa que vivia na favela, né? No meio de muita pobreza. E aí nós vamos conhecer um pouquinho da biografia da Carolina Maria de Jesus. Eu estou fazendo a leitura da biografia desse site que se chama almapreta.com.br, seção Cultura, que vai contar um pouco da história da Maria Carolina de Jesus. Então, Carolina Maria de Jesus faria 110 anos, conheça sua trajetória. A escritora deixou um legado eterno para a literatura brasileira. O Instituto Moreira Salles lança um site para homenageá-la, que tem uma foto dela, né? No barraco que ela morava, na favela, as mãos muito calejadas, porque ela era uma catadora de recicláveis, e foi assim que ela sustentou seus 3 filhos, e com um livro na mão, porque ela era uma leitora e uma escritora, né? Onde já se viu uma coisa dessas? Uns homens grandes tomando brinquedo de criança. Deixe estar que vou botar todos vocês no meu livro. Foi a partir dessa frase que Carolina Maria de Jesus chamou a atenção de um repórter que passava pelo bairro do Canindé, zona norte de São Paulo. A escritora, que completaria 110 anos hoje, deixou um legado e obras dignas de serem lembradas para além de sua passagem na Terra. Foi no final dos anos de 1950 que o jornalista Audálio Dantas, em uma reportagem sobre um parque infantil para o extinto jornal Folha da Noite, se deparou com Carolina. Curioso, foi atrás de descobrir quem era a escritora favelada que ficaria conhecida mundialmente. Pouco mais de um século após o seu nascimento, Carolina é uma das principais escritoras que o Brasil já teve. Seu livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favela, é um clássico da literatura nacional e foi traduzido para 13 idiomas e publicado em mais de 40 países. Aqui tem um vídeo, né, falando sobre ela. Lançado em 1960, então veja bem o período, ó.
que é o nosso contexto histórico. A obra vendeu mais de 80 mil exemplares. Nele, a autora apresenta o diário de sua vida após deixar Sacramento, Minas Gerais, sua cidade natal, para viver nas periferias de São Paulo, onde trabalhou como empregada doméstica e catadora de papel. O título do livro remete a uma de suas frases: "A favela é o quarto de despejo da cidade." Carolina foi uma mulher negra, mãe e escritora. Em seu livro de maior sucesso, retratou a rotina de criar sozinha 3 crianças, a miséria, a fome e as dores de viver em um barraco às margens do rio Tietê, sem estrutura, sem estudo, mas com papéis que reuniu em suas andanças atrás do sustento. Foram 20 cadernos com anotações que se transformaram em uma obra renomada da literatura brasileira. Carolina Maria de Jesus morreu pobre e sobrevivendo como catadora de lixo novamente, em 13 de fevereiro de 1977, pouco antes de completar 63 anos. Ela sucumbiu à discriminação e ao desprezo de uma classe elitizada que menosprezou suas obras. Redescoberta em 1990, graças ao empenho do pesquisador brasileiro Carlos Seb Bonmery e do norte-americano Roberto Levine, que juntos publicaram o livro Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus. Fora do Brasil, Carolina não foi esquecida. O quarto de despejo foi usado durante anos em escola dos Estados Unidos. Em vida, o romance Pedaços de Fome e o livro Provérbios foram publicados ambos em 1963. Após sua morte, Diário de Bitita, com recordações da infância e da juventude, Um Brasil para Brasileiros, 1982, Meu Estranho Diário e Antologia Pessoal também nasceram para a literatura. Em celebração aos 110 anos de Carolina Maria de Jesus, o Instituto Moreira Salles lançou hoje um site para homenagear a autora. A página se organiza em 4 seções: biografia, obras, arquivo vivo e encontros. O site tem como objetivo ser um ponto de encontro no qual admiradores, estudiosos, leitores e todas as pessoas que se sentem tocadas por Carolina poderão compartilhar aspectos preciosos de sua vida e obra em movimento. Bom, observando o que nós vimos aqui, né, nessa biografia resumida da Carolina Maria de Jesus, nós vimos que ela foi uma pessoa pobre. As profissões que ela teve durante a vida foi de empregada doméstica e catadora de papel. E ela criou seus 3 filhos sozinha, mas ela gostava de escrever. E mesmo com toda essa dificuldade, com a pobreza, ela escreveu livros, né, em forma de poemas, inclusive, que depois foram publicados, ficaram conhecidos. Ela morreu pobre, mas hoje em dia a obra dela faz muito sucesso. Mas que visão de mundo a Carolina retratava? Então, nós vamos conhecer mais alguns textos da Carolina de Jesus nas nossas próximas aulas, mas já ficou a dica aí da vida que ela levou para dizer que visão de mundo e que Brasil é esse que aparecia nas obras da Carolina e que fizeram tanto sucesso. Então, nós vamos terminando a nossa aula por aqui. Nós aprendemos que diferentes visões de mundo podem estar presentes em textos literários e conhecemos uma autora muito importante da literatura brasileira, que é Carolina Maria de Jesus. Vou ficando por aqui, até a nossa próxima aula.